Nesse vídeo, vamos realizar a integração do nosso script de teste com o Device Farm Browser Stack. Bora lá! Galera, tá chegando aí a segunda edição do evento QA Solidário. E o objetivo principal desse evento é ajudar o pessoal lá do Rio Grande do Sul que foram afetados pelas enchentes. Serão 5 dias de eventos divididos em 2 trilhas, trilhas técnicas e trilhas de carreira. E como palestrantes vão ter QAs do Brasil e de várias partes do mundo para trazer um conteúdo bem bacana para você. As inscrições já estão abertas e o valor mínimo é de R$10 para participar do evento. E o valor que será pago será encaminhado diretamente para a instituição que você escolher. Então é isso, pessoal. Espero vocês lá. QA Solidário, a comunidade QA unida por um bem maior. Um dos maiores desafios que temos ao realizar testes mobile é garantir que a nossa aplicação funcione corretamente, conforme esperado, em diversos dispositivos diferentes, com sistemas operacionais diferentes e com diferentes versões desses mesmos sistemas operacionais. É uma pequena bola de neve, né? E como podemos escalar os nossos testes de modo que gere essa confiabilidade? Fazer isso de modo local é praticamente inviável. E é aí nessa lacuna que entram os Device Farms. Os Device Farms oferecem um conjunto de dispositivos reais e emulados disponíveis na nuvem para a realização de testes. Isso permite que possamos executar testes automatizados ou até mesmo manuais em diferentes modelos e versões de sistemas operacionais. Isso acelera muito o processo de testes e aumenta a cobertura também, garantindo que a aplicação funcione bem em uma variedade de dispositivos e condições. No mercado existem diversos device farms que podem ajudar a gente com essa lacuna. Mas, como disse lá na introdução, a gente vai fazer a integração do nosso teste com o Browser Stack. Só que antes de fazer a integração com o Browser Stack, a gente precisa de uma conta, né? Então, para isso é bem simples, a gente vai estar lá no site da Browser Stack. O link está aqui na tela para vocês e vai estar também na descrição. Entrando lá, é só clicar aqui no botão Get Started. A partir dessa tela aqui, é só você fazer o seu cadastro normal, como se fosse fazer o cadastro em qualquer outra plataforma, bem simples mesmo. Quando você terminar o seu cadastro, você vai cair numa tela parecida com essa daqui, né? A diferença é que você vai ter 100 minutos grátis para utilizar. Eu só tenho 21 porque eu já usei. Só lembrando, na verdade não, só ressaltando, né, porque eu não falei aqui ainda, o Browser Stack é um serviço pago. Ele oferece 100 minutos para você testar ali a ferramenta, todas as funcionalidades que ele tem, mas depois que acaba os 100 minutos você tem que pagar, tá bom? Então use com cautela. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre como funciona o Browser Stack aqui, né, quais são os menus dele. Depois vocês dão uma olhada na documentação, uma ferramenta bem legal, bem completa, para fazer teste de usabilidade, teste de acessibilidade, testes visuais, assim, é bem bacana mesmo, bem grande. Mas eu não vou entrar no detalhe porque não é o objetivo desse vídeo. Aqui a gente só quer fazer a integração com o Browser Stack. Tá? Então aqui nessa tela, a única coisa que interessa para a gente nesse momento, além dos minutos que a gente está utilizando, é a nossa chave de acesso, o nosso Access Key. Tá? Então ao clicar aqui, a gente vai ter aqui acesso ao nosso username e o nosso Access Key. Antes de realizar a integração com o Browser Stack, vamos primeiro entender o que a gente precisa para depois fazer a integração correta, construindo os recursos certos. Antes de iniciarmos a execução da nossa suíte de teste, precisamos enviar para o Browser Stack o app que queremos testar, podendo ser um arquivo .apk ou .aab no caso de Android e um .ipa no caso de iOS. Ao realizar essa ação, o Browser Stack vai nos devolver uma URL que representará o nosso app lá nos servidores da Browser Stack. E como último passo, precisaremos informar para o Browser Stack o status da execução do teste e uma mensagem informando se o teste passou ou, em caso de falha, qual foi o motivo da falha. A gente poderia criar um script Python para fazer tudo isso que eu falei agora para vocês, tanto fazer o upload quanto fazer a atualização do status do test case. Normalmente é assim que eu faço e a maioria das pessoas também fazem. Mas se você acompanha a Roboticurso mais de perto, seja aqui no YouTube ou lá no LinkedIn, sabe que eu ia trazer alguma coisa diferente aqui para o canal hoje. E essa coisinha diferente nada mais é do que a Browser Stack Library, que é a primeira biblioteca de keyword e a Roboticurso cria para a comunidade. A ideia dela é facilitar a integração com o Browser Stack com os nossos scripts de teste, retirando a necessidade da gente criar custom libraries para fazer a integração do nosso projeto com o Browser Stack. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link da documentação, da página do PyPI e também lá do GitHub, onde você pode até dar uma olhada lá de como é que está estruturado o projeto. Bora dar uma passada aqui na biblioteca e ver como é que a gente pode importar ela para o nosso projeto e como é que a gente pode utilizar essas keywords que estão disponíveis nela. Primeiro ponto, para fazer a importação dela, a gente precisa passar 2 argumentos. Então a gente vai fazer o quê? Lá no nosso projeto, dentro da seção Settings, a gente vai fazer
Library, Browser Stack, e vai passar o username e o access key. Esses dados são os que estavam lá no Browser Stack que eu mostrei para vocês. São os dados de autenticação, né, do seu usuário no Browser Stack. A primeira keyword que temos nela é a Open Application em Browser Stack. Ela basicamente funciona bem parecido com a Open Application do Appium. A diferença é que aqui eu não vou precisar passar o Remote URL e nem o app. No caso ali, o Remote URL está dentro da biblioteca. Ela vai pegar ali os dados de autenticação e fazer a autenticação. Tá show? E o app também não vou precisar passar porque ela vai estar dentro da instância da execução da biblioteca. E no mais, ela vai aceitar todos os capabilities que a Open Application do Appium aceita. E no caso aqui, ela vai repassar essas informações para a Open Application do Appium lá por baixo dos panos. Então, ao invés de a gente usar o Open Application do Appium, a gente vai usar o Open Application em Browser Stack no nosso projeto. A segunda keyword é a Update Test Case Status em Browser Stack, né, que ela é uma keyword de Teardown, né? Então, ela vai ser executada sempre ao final de um teste. O teste está aqui na documentação. Então, lá na seção Settings, a gente pode pegar lá e criar um teste Teardown e colocar a Update Test Case Status em Browser Stack. Ao final da execução de cada test case, ela vai fazer a atualização do status e enviar uma mensagem, caso necessário, lá para o Browser Stack. E por fim, não menos importante, a gente vai ter a Upload Application to Browser Stack. Aqui a gente vai fazer o upload, como o nome já está dizendo, né? Vai fazer o upload do nosso aplicativo lá para o Browser Stack. Então a gente pode fazer tanto pelo arquivo físico, né, um arquivo .pk ou um arquivo .ipa, e enviar para o Browser Stack ou via uma URL de download. E vai ser por meio dessa keyword aqui por baixo dos panos, ela vai receber do Browser Stack a URL que se refere à nossa aplicação para ser utilizada lá no Open Application. Bom, agora com tudo isso explicado, vamos lá para o VS Code e vamos colocar tudo isso na prática. Bom, pessoal, aqui agora no VS Code com o nosso projeto aberto, vamos primeiro instalar a biblioteca nova, né, a Browser Stack Library. Lembrando que eu estou usando o Poetry. Se você não conhece o Poetry, está aqui em cima no card como configurar o Poetry para utilizar com o Robot Framework. E o comando de instalação é simples, é o Poetry Robot Framework -browser stack e Enter. E ele vai adicionar a biblioteca ao nosso projeto. Tudo de bola, já está instalado aqui, a gente já pode utilizar ele. E agora vamos aqui no nosso arquivo base.resource e vamos importar ele para o nosso projeto. Então, vamos usar aqui a configuração Library e Browser Stack Library. Aqui já. Como eu deixei a documentação configurada da biblioteca, se você tiver com a Robot Framework Language Server, você pode clicar em cima da biblioteca e vir aqui em Robot Documentation. Vai aparecer aqui toda a documentação dela. E se vocês lembram bem, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente instancia essa biblioteca é trazer para cá o username e o access key da nossa conta lá do Browser Stack. Então, bora fazer isso aqui. Vamos colocar aqui embaixo, aqui em Variables mesmo. Vamos criar aqui Browser Stack Username e um Browser Stack Access Key. Opa. E vamos trazer para cá o valor de cada uma dessas variáveis. Então já tenho aqui anotado. Vai ser meu usuário e o meu access key. Agora a gente pode usar essas duas variáveis aqui em cima na biblioteca. Então eu posso dizer aqui que o meu username vai ser igual ao Browser Stack Username e o que o meu access key vai ser igual ao Browser Stack Access Key. Agora a gente já pode adicionar as novas keywords. Você não precisaria adicionar logicamente aqui o username e o access key para ter acesso às keywords, né? Mas já que já está aqui, vamos configurar logo, né? E outro ponto importante, né, é que esses dois dados aqui são dados sensíveis, então eles não deveriam estar assim expostos dentro do projeto. Mas no próximo vídeo, nosso último vídeo da série, a gente vai ver como que coloca essas variáveis aqui, esses valores, dentro de um .env, dentro de um arquivo .env, para a gente levar lá para o GitHub Actions. E agora vem um desafio interessante. Se vocês lembram bem, a gente precisa fazer o upload do arquivo, né, que a gente vai testar, antes de começar a executar nossa suíte. A gente podia utilizar a nossa keyword de upload aqui como suíte teardown
Só que a gente ia ter que repetir isso toda hora. E se a gente tivesse mais de uma suíte aqui, isso seria repetido várias vezes, né? E a gente não quer toda hora ficar subindo o arquivo, né? Então, acabou uma suíte, sobe de novo, não faz sentido. Então, para evitar essa repetição, a gente vai usar um arquivo de inicialização de suíte, que se chama init.robot. Então, init.robot. Ele funciona igual o init do Python, né? Ele vai conter ali algumas ações, alguns imports, algumas questões de variáveis para inicializar alguma coisa. No Python, geralmente, para inicializar módulos, e aqui ele vai inicializar uma suíte. Então, aqui a gente quer que sejam adicionadas ações que vão ser executadas no início da suíte, então antes de executar qualquer test case. Legal, com isso entendido, a gente vai trazer para cá a seção Settings e vamos começar a fazer as configurações que a gente quer. E o init.robot vai funcionar como qualquer outro arquivo do robot, né? Com as mesmas sintaxes, tudo igualzinho. Então, a gente vai trazer primeiro para cá nosso arquivo de base e vamos criar uma keyword que vai encapsular ali a nossa keyword de envio do app para o browser stack. Então a gente vai chamar aqui de send that app para o browser stack. E a keyword que a gente vai utilizar é o upload application to browser stack. Lembrando, né, que o nosso app está aqui. Vamos lá. O que a gente precisa? Vou deixar aqui embaixo aqui a documentação dela para a gente ver tudo junto. A gente vai precisar do app name, que é o nome do aplicativo que vai ficar lá no browser stack, o caminho ou a URL, né, do aplicativo e um custom ID. Vamos lá. O nome do app, vou deixar aqui como ted.apk. Aqui a gente vai usar o caminho do aplicativo por enquanto, depois a gente faz um teste, tenta fazer um teste na verdade, com a URL. Então vamos usar aqui o app e o caminho vai ser por dia. A gente está aqui, né, em teste, então a gente vai subir um nível e vamos lá para o Resource. E vamos acessar ali a pasta app que está aqui dentro. app.apk. Resource app. Isso aqui. app.apk. Legal, e o último passo aqui é adicionar o custom ID. Vou chamar esse carinha aqui de TED1. Tá show. Com essa keyword pronta, a gente já pode adicionar ela aqui como uma suíte setup e chamar aqui a send TED do browser stack. Tá show. Dessa forma já funcionaria, mas a gente iria criar um problema se a gente já executasse assim. Porque lembrando, o nosso projeto está configurado agora, né, para rodar tanto no browser stack, mas também local, né? Então a gente tem que ter alguma forma ali de falar para o robot: opa, eu estou executando no browser stack ou agora eu estou executando localmente, no emulador local. Então como que a gente pode fazer isso? A gente pode vir aqui no Base Resource e criar uma variável aqui embaixo do platform name e vou chamar ela de emulator. Emulator. E o emulator ele pode receber dois valores: local ou browser stack. No caso aqui é a forma como eu encontrei de fazer, né, de uma forma melhor. Você pode definir nomes diferentes para o seu projeto, não tem problema. O importante é que a gente consiga fazer essa divisão entre local e browser stack. Então a gente pode deixar aqui como default browser stack e pode deixar um comentário aqui falando os valores possíveis são local ou browser stack. Agora, aqui no nosso arquivo init, a gente pode fazer um if trazer nossa keyword para dentro. Se o emulator for igual a browser stack, ele executa isso aqui. Se não for, passa batido. Agora, se vocês pensarem bem, a gente pode trazer algumas configurações que estavam lá na suite aqui para dentro do nosso arquivo de inicialização, como o OpenTED e o Closing All Application. Faz sentido, né? Porque a gente está falando aqui isso aqui
a nível global ali da nossa suíte principal. Então, ter esse carinha aqui, esses dois carinhas aqui, né, dentro do nosso arquivo de inicialização faz sentido. A gente vai deixar de escrever isso aqui várias vezes, ele vai escrever só uma vez dentro do nosso arquivo de inicialização. Então, vamos trazer esses dois rapazezinhos aqui para dentro. E tá show. Ainda aqui no nosso arquivo init.robot, a gente ainda pode fazer mais uma configuração. Lá atrás, né, na nossa explicação sobre o que a gente ia fazer, a gente viu que a gente também queria atualizar o status dos test cases executados, né? Sempre quando finalizar um test case, a gente atualizar o status dele lá no browser stack. E se pararmos bem para entender o que é a necessidade, a gente vai entender que é um teste teardown, né? A gente quer fazer alguma coisa ao final de um test case. Então, para fazer isso vai ser bem simples. A gente vai adicionar aqui no teste teardown que a gente já tem no nosso projeto um run keywords. E aqui na run keyword, para ficar junto ali com a close all application, a gente vai adicionar a update test case status em browser stack. Esse carinha aqui, né, ele vai atualizar o nosso test case, né, o status do nosso test case lá no browser stack. Então, show, a gente já tem agora nosso arquivo de inicialização configurado no nosso projeto. O que resta agora fazer é configurar a abertura do nosso app lá no browser stack. Então, vamos lá para o nosso arquivo openapp.resource e aqui a gente vai adicionar, né, a configuração. A keyword que a gente vai utilizar é a Open Application in Browser Stack. Tá? Eu já estava com ela aqui no meu Ctrl+C para não ter que escrever isso tudo aqui, né, com vocês aqui. Mas ela vai ser bem parecida, né, com a Open Application, só que ela vai ter alguns outros capabilities ali para dizer para o Browser Stack o que está acontecendo. Primeiro aqui, né, a gente tem que passar para o Browser Stack, né, o nome do projeto que a gente está testando, né, que no caso aqui é o TED Robot Course. Aqui é que a gente passa o project, né, para ele criar um grupo ali de execução dentro do Browser Stack, tá bom? Então a gente passa para ele, e aqui eu botei aqui TED Robot Course. A build, mesma coisa, né, ele vai criar um outro separador por execução, tá bom? Então dentro do TED vai ter todos os cenários, né, todos os test cases que foram executados. E interessante é que esse build aqui ele seja dinâmico. Mas agora a gente não vai fazer isso. Quando a gente for fazer a execução lá no GitHub Actions, aí a gente faz a alteração para que isso fique dinâmico de acordo com o ID lá do GitHub Action. Fica melhor assim, tá? Por enquanto, assim do jeito que dá, tá show. O name é o nome do test case que está sendo executado. Então a gente pode usar aqui a keyword test name, que é do próprio robot mesmo, né? Só colocar aqui no formato escalar test name, ele já pega ali o nome do test case que está sendo executado. O browser stack option está quebrando porque a gente não criou. Vamos criar ele aqui agora. É um dicionário e dentro dele o que a gente vai passar vai ser apenas, dá para passar mais coisas, mas o que a gente vai passar aqui vai ser só a versão do Appium. E no caso aqui vai ser, né, o Appium 2.0.1, que é a versão mais recente do Appium 2 lá no browser stack, tá? Vamos voltar aqui para o Open Application, Open App, quer dizer. Então agora já tá, não vai quebrar mais. O Capability Browser Stack Idle Timeout vai fazer com que o Browser Stack, caso não receba nenhuma ação, fique esperando por 60 segundos aqui, que foi o valor que eu coloquei. Tá? Se não chegar nenhuma ação para ele dentro de 60 segundos, ele vai encerrar a execução por timeout. E esse últimozinho aqui, Interactive Debugging, é para que a gente consiga ver a execução lá no Browser Stack em tempo de execução. E agora a gente precisa configurar essa keyword para que ela consiga entender quando nossos testes estão sendo executados localmente, né? Vai ser executado esse Open Application, e quando que vai ser executado lá no Browser Stack para executar o Open Application em Browser Stack. Então a gente vai usar aqui um if de controle, um ifzinho, e vamos colocar aqui simulator for local. Ele vai executar isso aqui. Se o emulator receber o browser stack, aí ele vai executar isso daqui. Então assim a gente já sabe, né, quando for local e quando for no browser stack. E por último, eu vou separar, né,
esses test cases aqui em suítes separadas. Eu não precisava fazer isso na real, para executar aqui, mas eu vou separar eles só para a gente conseguir visualizar que não vai ter aquela repetição, né, do arquivo de inicialização. Só para conseguir demonstrar isso de uma forma mais visual. Então eu vou fazer essa configuração aqui rapidinho, já volto. A few moments later. Então tá lá, todas as separações estão feitas, todos os test cases estão aqui, só a única coisa que morreu foi ali o TED.robot, não existe mais, né? Todos aqueles test cases que estavam lá foram separados dentro dessas suítes, né? Então a gente tem aqui o acessar aplicativo, o surpreenda-me e a pesquisa do vídeo. A única coisa diferente que tem aqui é que o surpreenda-me, né? O acessar surpreenda-me, eu não vou executar, por isso que eu coloquei aqui o Robot Exclude para excluir ele da execução, porque aqueles minutos que eu mostrei para vocês que eu tinha no início do vídeo estão acabando, né? Então, porque eu vou executando alguns testes aqui no meio da gravação e agora eu só tenho 3 minutos. Então, eu tenho que usar com muita seriedade, muita cautela aqui para ter o conteúdo para vocês. Então, bora lá executar, né? O comando é aquele que a gente está usando desde sempre, né? Robot-d log, ponto. Vamos dar OK aqui e vamos ver como é que vai ficar. Aqui já mostrou pra gente, né, que a aplicação subiu com sucesso, então esse aqui é a URL da aplicação que está lá na nuvem do Browser Stack, né? E já começou a fazer a execução. Vamos dar uma olhada aqui no Browser Stack. Como é que tá ficando? Chegou aqui. Tá lá. Eu já tinha feito esse teste aqui antes, né? Por isso que já tá aqui com bom sucesso. Começar a fazer a execução, né? Ele vai começar a mostrar o vídeo aqui. Às vezes demora um pouquinho o Browser Stack, ver se eles ficam em cache aqui. Com as informações ele não mostra de cara. Acho que já passou, já está executado aqui, mas já botou como passage aqui já. Agora já começou a executar o próximo test case. Mostrando um vídeo, não queria que mostrasse o vídeo para vocês, mas acho que não vai mostrar. Aí tem que limpar o cache. Tá lá, show de bola, né? Os dois cenários foram executados com sucesso, utilizando aí a nossa nova biblioteca Browser Stack Library. Show de bola! Então é isso, pessoal. Como vocês puderam ver aí, agora com a Browser Stack Library, ficou mais fácil, ficou mais tranquilo de fazer a configuração para fazer os testes lá no Browser Stack. Deixa aqui nos comentários como que você costuma utilizar e se você consideraria aí trocar a forma como você usa pela Browser Stack Library. E lembrando, pessoal, se você não for inscrito, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. E se você chegou até aqui, meu muito obrigado. E compartilha com a sua rede se você acha que esse vídeo aqui pode ajudar mais pessoas. Lembrando que eu deixei mais 2 vídeos aqui para você continuar comigo e conhecendo um pouco mais do universo Robot Frame. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!